Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem eu estava vendo que o Fluminense está tentando trazer um jogador do O'Higgins, um meio atacante de 17 anos. Eu queria lembrar os senhores que a base do Fluminense, desse ponto, eu acho correto. Todo ano, final do ano, finalzinho do ano, porque o Fluminense faz um torneio, torneio de Xerém, que pega o time sub-20 do Fluminense, bota vários jogadores, não só o time titular e reserva, pega vários jogadores, pega até alguns do sub-17, com alguns do sub-20, bota 3 times, são 3 jogos, parece, para ver quem é o campeão. Aí pega o time do Fluminense sub-20, esse O'Higgins, que já tem uns 3, 4 anos que tem esse torneio, aí esse O'Higgins participa. Tem mais um ou dois times daqui do Rio e um outro time de outro lugar. Um time, eu acho de outro lugar também sul-americano. Então, aí o Fluminense, nesses torneios, joga contra esses clubes. Já trouxe 2 jogadores desse O'Higgins para fazer o período de teste no Fluminense, depois eles não foram aproveitados. Agora, desse final do ano passado, né, para a Copa São Paulo, aí viu esse menino também, do Sub-17, jogando contra o Fluminense, jogou muito bem. Então o Fluminense está tentando trazer esse menino, que tentou trazer para teste, o O'Higgins não liberou. Aí o Fluminense está tentando contratá-lo, que ele faz 18 anos esse ano. Então o Fluminense quer trazê-lo antes dele virar profissional, né? Antes dele assinar contrato como profissional. Então o Fluminense faz esse trabalho, né, de alguns jogadores sul-americanos, e nesse torneio ele vê vários jogadores. Nesse ponto o Fluminense está certo em fazer isso. Falta ao Fluminense captar outros jogadores, como fazia antigamente. Eu não sei se vocês se lembram, o Fluminense tinha um scout, um grupo de profissionais na base, que era muito bom, profissional de vários setores da base. E quando o Bahia virou SAF, né, esse City, começou a treinar lá o Bahia, começou a fazer o projeto com o Bahia, levaram vários jogadores e vários profissionais da base do Fluminense para lá. E o Fluminense ficou um pouco desestruturado em relação a isso. Falta o Fluminense estruturar novamente com peças iguais, melhores, ou pelo menos que cheguem perto desses profissionais que saíram e foram para o Bahia e que vêm fazendo um belo trabalho no Bahia. Eram profissionais, não todos, mas a maior parte profissionais que eram da base do Fluminense, que era considerada a melhor base, que tinha a melhor estrutura na época. Então o Fluminense ficou desfalcado, que é a maior parte que ia para o Bahia. Então eu acho que cabe ao Fluminense a reestruturar normalmente com profissionais iguais ou pelo menos perto dos que estavam aqui antes. Por isso que o Fluminense caiu um pouco em relação a isso. Mas o Fluminense tem condições de reestruturar a base em relação a isso. Porque Xerém é onde forma vários jogadores para o profissional, e onde o Fluminense tira bastante dinheiro também para poder se reequilibrar financeiramente. Então tem que fazer isso, trazer excelentes profissionais para cobrir os que saíram, e se é que ainda não fez, mas eu acho que caiu muito, porque o sub-20 do Fluminense está muito fraco. Então tem que reestruturar os profissionais que tinham na base
e trazer mais jogadores capacitados para jogar o sub-20, que de lá para cá o Fluminense caiu muito, principalmente o sub-20. E é outro troço que eu falei ontem e que o Fluminense tem feito, na minha opinião, erroneamente. Os jogadores da base têm que passar por todas as categorias. O Fluminense está levando para o profissional os jogadores ainda do sub-17, que ainda não estão muito bem estruturados, não têm condições ainda de jogar o profissional e que se deixam levar, outro troço errado, na minha opinião, me perdoe, os empresários, né, que querem vender os jogadores, querem que os jogadores vão logo profissional para de repente serem vendidos e render dinheiro. Então, eu acho que o Fluminense tem que fazer um trabalho muito forte aí. Quando trouxer o jogador para a base, já fazer um trabalho para evitar acontecer certas coisas como isso. Como aconteceu com o Cauê Elis, que pressionaram para renovar o contrato, tinha que ir profissional, o moleque ainda era do sub-17 para poder ser vendido. Como aconteceu com o Miguel, que o Miguel, o pai dele também era empresário dele, que pressionou para jogar logo profissional. Quer dizer, o jogador foi vendido, está sumido. Onde está o Miguel? Entendeu? São cabeças que realmente pensam erroneamente e que acabam prejudicando o próprio jogador, o próprio produto, que é o jogador, que é uma pessoa, né? Que é uma pessoa. Então, isso aí tem que ser muito bem pensado. Eu falo isso porque eu, em certo ponto, fiz isso com meu filho também, que acabou não virando nem jogador, porque eu tinha vontade de ser jogador, nunca fui bom de bola, mas meu filho caçula jogava muita bola, e ele, quando treinava muito. Aí, quando ia para o jogo, a pressão que eu acabava fazendo, o menino acabava jogando, parecia que eu não sabia nem dominar a bola, a pressão, isso, a cabeça da criança é muito prejudicada quando tem muita pressão. Então eu falo isso para os empresários terem mais calma com o jogador, terem mais calma que o jogador não é um produto, não é um armário, uma mesa, uma casa, uma lancha, um carro que você vende. O jogador, ele desde criança, ele é um ser humano, ele tem erros, acertos, ele pode sofrer pressão, pode ser prejudicado, pode cair de rendimento e nunca mais voltar a ser o que era. Então tem que se ter muito cuidado com o menino que começa a jogar bola, porque cai muita pressão também em cima do menino, que a maior parte desses meninos, eles vão para ali para ajudar a família inteira, né? Os pais que não têm estrutura, às vezes um irmão, uma irmã. Então a responsabilidade cai toda em cima do menino. E isso aí, às vezes, faz com que o menino não consiga render o que deveria render e não consegue virar jogador. Então, pensem nisso antes e que o Fluminense reveja isso, contrate bons profissionais para essa parte. Eu sei que tem grandes psicólogos ali, tem um trabalho muito bom que é feito no profissional e na base também, mas tem que reestruturar os jogadores. Eu não sei se já foi feito isso, mas reestruturar a perda que tiveram quando esses bons profissionais foram para o Bahia, excelentes profissionais. Então, tem que rever isso. E também tem que ter mais paciência, não levar logo do sub-17 para o profissional. Tem que passar por todas as categorias. Eu acho que o jogador, ele, para ser bem formado, ele tem que passar por todas as categorias. Então, não pode ser direto do sub-17 para o sub-20. Até porque aí o jogador, só quando for um extra série.
aí tudo bem. Mesmo assim é bom ter cuidado, porque o jogador acaba ficando no banco, quer dizer, não joga, fica só treinando ali, aí depois se desce para fazer o jogo na base, aí aquele jogador sente como se ele tivesse sido reprovado ali no profissional. Então, às vezes, não volta a render o que rendia antes. Eu acho que eu não sei o certo, mas alguma coisa está acontecendo com o Riquelme Felipe, porque o Riquelme Felipe no Sub-17 arrebentava, ele e o Isaac. Então, e de repente o Riquelme Felipe, nem no Sub-20, que agora que ele desceu para jogar, ele está jogando bem. Então ele sentiu, eu acho que de ter sido puxado para o profissional, ter feito alguns jogos e de repente tem que voltar para jogar o Sub-20. A cabeça do menino rodou e ele está sentindo. Eu não sei também se tem outras coisas em função disso, mas tá sentindo. O garoto não está jogando nem no Sub-20 o que jogava. Então tem que ser revisto isso para ver se dá certo. O menino, o jogador, ele começa como uma criança, como todos nós quando somos jovens. E temos erros e acertos. E para isso tem que ter alguém para coordenar, para valorizar a criança, não o produto. A criança em primeiro lugar. Daqui, a maior parte, como todos sabem, leva a família toda junto, pensando no dinheiro que o menino vai ganhar quando virar profissional. Isso, às vezes, pesa e prejudica a criança que está ali. Então, tem que ser bem trabalhado isso para poder ajudar a criança, o futuro jogador, ou a criança que fica pelo caminho por não ter esse apoio da família e às vezes por causa do empresário. Não todos, muitos empresários ajudam, mas alguns empresários também querem tirar o seu e às vezes na pressa, como eu mesmo, não queria tirar o meu, mas queria que o meu filho fosse jogador e acabei prejudicando ele. Então eu falo isso por experiência própria, né? Meu filho, graças a Deus, estudou, agora se formou em administrador, mas mesmo assim, ele poderia ter sido jogador e eu, em parte, prejudiquei ele. Em parte, eu acho que prejudiquei muito. Que o sonho de muitos pais acaba prejudicando o filho. Então, eu acho que tem que rever isso. O Fluminense, eu acho que teria que pegar psicólogo para os pais, principalmente. Pegar os pais desses meninos e levar para se tratar num psicólogo, fazer reuniões com os empresários também, porque muitos empresários são os próprios pais. Então, às vezes, querendo ajudar, acaba prejudicando. Então, tem que ser revisto isso, tem que ter profissionais na base do Fluminense para trabalhar toda a família, não só o jogador, para poder esse menino render frutos depois. Aí o Fluminense precisa trabalhar o Sub-20, porque eu vi esses dias aí agora o jogo Sub-20 Fluminense contra o Cruzeiro. O Fluminense tomou de 3-0 e podia ter perdido de muito mais. Está muito fraco mesmo o Sub-20. Então tem que ser muito bem trabalhado isso, contratar alguns bons jogadores. Eu vejo que o Fluminense tem trazido alguns jogadores, mas tem que ir montando no início. Se você trouxer durante o torneio, o campeonato, é igual o time profissional, até render demora muito. E o Sub-20, o Fluminense já foi muito bom, tá deixando muito a desejar. Você vê que as categorias de base, Sub-15, Sub-13, Sub-17, são boas, mas por algum motivo, eu acho que a precipitação de subir alguns jogadores, que tem jogadores que eram do Sub-17, ou são do Sub-17 aí, que estão treinando profissional. Eles teriam que descer e jogar o Sub-20 e alguns ainda o Sub-17, para poder maturar, para depois, quando chegar a idade, chegar e render bem no profissional. Tem muitos jogadores que estão sendo deixados de lado,
quando chegam no sub-20 por esse motivo, a pressa do jogador subir e render no profissional, que acaba às vezes dando errado por causa dessa pressa. E o Fluminense deveria voltar a passar mais os jogos da categoria de base. Eu gosto muito de ver, e é muito bom passar até para o treinador do profissional ver também, ou a comissão técnica dele ver, os jogadores estão rendendo, e ver de outras equipes também para trazer para a base do Fluminense. Tem equipes pequenas aqui no Rio que tem muitos bons jogadores e que não são vistos. Por quê? Não passa mais na televisão, não tem mais profissional do Fluminense que vai acompanhar esses jogos. Eu acho que deveria ser melhor trabalhado isso para render bons frutos para o Fluminense depois, tanto como jogadores profissionais, como para possível venda depois. E agora, falando o Savarino, ele não quis se apresentar na seleção da Venezuela, não quis fazer o amistoso. Usa Bistão, né? Pô, a Venezuela não vai disputar a Copa do Mundo. O Savarino, ele faz muita falta ao Fluminense, até porque o Canóbio provavelmente não vai poder jogar contra o Corinthians. Então o Savarino se reapresentando, se ele puder jogar, vai ser um reforço muito bom para o Fluminense. Então o grupo se reapresenta hoje à tarde, né? Tirando o Canóbio, o restante se reapresenta hoje, volta a fazer os treinamentos. Treinar hoje, quinta, sexta, sábado, folga domingo, e volta a treinar segunda e terça para jogar quarta-feira às 9h30 da noite contra o Corinthians no Maracanã. Possivelmente deve ser o jogo da Rede Globo, né? Aqui, Corinthians e Fluminense, dois times grandes, jogando 9h30, quarta-feira no Maracanã. Acredito que seja o jogo da Globo, da quarta-feira. E o Corinthians vai ter dois desfalques, né? Vai ter o Hugo Souza, o Carrilho também, que vão disputar amistosos com as suas seleções, né? O Hugo Souza com a seleção brasileira, o Carrilho com a seleção, acho que é do Peru, e também o Memphis Depay talvez não possa jogar, que ele se contundiu no jogo contra o Flamengo. Seguiu para se apresentar à seleção dele, mas não sei se ele vai ter a condição de jogar. Se ele não tiver a condição de jogar na seleção, possivelmente não deve ter condição de jogar também contra o Fluminense, que ele botou a mão, acho que na coxa, então deve ter sido, no mínimo, uma contratura ali. E isso aí talvez não tenha como jogar. Aí seriam 3 desfalques para o Corinthians, né? Seria bom para o Fluminense, que deve ter o desfalque do Canóbio. Mas vamos aguardar para ver os treinamentos e ver se o Fluminense consegue trazer esse menino do O'Higgins, que é o time do Chile, que sempre faz esses jogos final do ano com o sub-20 do Fluminense, onde o Fluminense tem trazido alguns jogadores. Teve um menino que até que foi o primeiro sul-americano a fazer gol na Copa São Paulo, jogando pelo Fluminense, não sendo brasileiro. Nessa Copa São Paulo, agora, no início do ano. Vamos aguardar para ver, que isso às vezes rende bons frutos, né? Vamos aguardar para ver. Agora vamos falar sobre outra parte que eu normalmente falo. Todo mundo sabe que eu tenho câncer de próstata, mal de Parkinson, que eu fico vendendo açaí com minha esposa todos os dias, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite. Então o horário de folga que eu tenho é de manhã, antes de meio-dia, né? Aí eu queria fazer alguma coisa, achei uma maneira de fazer esse canal. Escolhi o nome Cianiflor, a sobrinha da minha esposa, né? A Monique, que ajudou a fazer, só que eu não sei fazer nada, praticamente da internet. Comecei ela me explicou, eu ouço os outros, ouço e vejo, né, os outros YouTubers que falam sobre o Fluminense, que eu confio, que eu já vi anteriormente. Aí
eu vejo esses YouTubes que eu confio, procuro ver o que me interessa, falo e digo que copiei deles, entendeu? Que estou dando a notícia deles. E como alguma parte desse menino do O'Higgins eu vi ontem, né, falando, e vi hoje no Rodrigo Dias do Ligado no Flu. Então, aí eu vejo o que eu posso falar, porque eu não tenho ninguém nenhum informante lá dentro do Fluminense para me falar, então eu faço dessa maneira. E comecei a fazer o vídeo, comentando, falando, que eu não sei colocar os vídeos sem ser o meu vídeo aqui no YouTube, para passar para vocês no canal. Então, eu pensei de não ter nem 50 inscritos, mas graças a Deus estou com 757 inscritos. Então, eu me empolguei e pretendo chegar até o meio do ano, aí, até junho, aos 1000 inscritos, se Deus quiser. Se vocês que já estão inscritos, que se tornaram meus amigos, que conversam, a maior parte conversa comigo, mandam mensagem, falando que gostam de ver meus vídeos, que gostou do meu vídeo, quando tem que criticar, criticam. Inclusive torcedores de outros clubes que às vezes criticam, também eu converso na educação. A maior parte das vezes procuro falar na educação. Quando me ofende, aí às vezes eu ainda tento falar na educação. Uma vez ou outras vezes que eu saio um pouco do normal. Eu tenho visto os youtubers que às vezes chegam a brigar e xingar, eu não. Eu normalmente tento ir na educação. Então, aí eu tiro algumas coisas que falam quando mandam mensagem para mim, procuro ver. Tem o Paulo também, que me ensinou a fazer. Agora quase tudo meu é estreia, que eu aprendi a botar assim para ser mais rápido e entrar normalmente. E estou tentando melhorar. Estou esperando a sobrinha da minha esposa vir aqui para tentar me explicar outras coisas. E conto com o apoio de todos que já se inscreveram para continuar dando like, compartilhar e dar o hype para melhorar a pontuação do canal. E que todos que estão inscritos, peço seus amigos que não estão inscritos para se inscreverem e dar o like e compartilhar. E quem costuma ver os vídeos e não está inscrito, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peço seus amigos também para se inscrever e dar o like e compartilhar. Se vocês puderem ajudar, ajudar fazendo o Pix, né? Para comprar algumas coisas para melhorar aqui o canal, eu tenho 2 Pix. Um é o do Banco PicPay, todos os dois são do Banco PicPay. Um é um e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Aí pode usar o menor, ou até para quem achar melhor digitar com o número menor também, não tem problema. Desde que colabore com o canal e que seja de coração e que não faça falta para ninguém. Os 2 Pix, como eu falei, são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-78734, repetindo, 746-234-78734. Tá, os dois são do Banco PicPay, como falei anteriormente. Se vocês puderem colaborar, é só fazer o Pix, qualquer valor. É só olhar lá, bota aí um dos dois, vê lá Paulo Roberto e faça o Pix, qualquer valor, para colaborar com o canal. E tem um outro que é no Banco PAN, que é o número do meu celular, 21 9661 27603. Repetindo, 21 9661 27603. Esse é o número do meu celular e é no Banco PAN. Se vocês quiserem fazer o Pix, colaborar, pode ser qualquer um desses 3, tá? Os dois, primeiro o e-mail e o outro número no Banco PicPay e o celular no Banco PAN, tá? E se vocês quiserem colaborar também,
mandando camisa oficial para eu poder fazer os vídeos, ou o copo da Gold Case, ou capa também. É só falar que eu dou os dados, né? Mando o endereço, tudo direitinho, pelo celular, entra no meu zap, que é 21 9661 27603, repetindo, meu zap, 21 9661 27603, Paulo Roberto. Aí fala comigo, que viu o vídeo, que quer mandar ou a camisa oficial, ou o copo, né, do térmico da Gold Case, ou a capa, e que eu explico tudo direitinho, pode mandar. Se a Gold Case quiser ajudar, ou a Food Fanatic também, que eu já comprei camisa, aí capa, a camisa na Food Fanática e a capa, né, do celular na Gold Case. Se vocês quiserem colaborar também, podem colaborar, que eu mostro aqui e faço a propaganda, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, e vamos aguardar se tem alguma novidade ainda aí. Vamos aguardar. Qualquer coisa a gente tenta vir aqui, senão fala amanhã. Um abraço, fique com Deus, boa quarta-feira a todos.